Estava buscando de Deus, buscando uma direção, buscando uma palavra, rema, alguma coisa que pudesse me mover ali, me impulsionar para o ano de 2015. E Deus colocou assim no meu coração, Deus colocou no meu coração 3 palavras assim que falaram muito comigo. Primeira palavra é que 2015 é tempo de nós avançarmos. Mesmo que todas as previsões sejam contrárias, para nós, povo de Deus, é tempo de avanço. 2015, Deus colocou no meu coração também que nós vamos descansar em Deus. É tempo de nós descansarmos. É um avanço que não será fruto da nossa correria, da nossa força, das nossas possibilidades, das possibilidades do mundo, mas das possibilidades de Deus em nós. Você diz amém isso aí? E é um ano onde nós iremos desfrutar de maneira sobrenatural da graça de Deus em nossas vidas. Eu estava conversando com o pastor sobre esse assunto, compartilhando alguma coisa que Deus estava trazendo ao meu coração, e ele também, muito dentro dessa linha, ele pregou alguma coisa nesse sentido até, em outras palavras, mas nesse sentido até no dia 31, onde ele falou sobre a provisão de Deus, na vida de Isaac. Isaac foi para um local de seca, num local onde tinha tudo para dar errado, onde as previsões eram as piores, e Deus o abençoou, e ele semeou e colheu 100 por 1. E nós cremos que essa é uma palavra que está no coração de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja, para o nosso dia a dia, para cada um dos dias desse ano, que hoje já é uma realidade, o ano de 2015. Eu quero conversar um pouquinho sobre esses assuntos de maneira muito rápida, muito breve. É bem verdade que a gente podia falar sobre cada tópico desse durante uma pregação, mas a gente vai tentar resumir e simplificar. E eu quero começar falando com vocês que esse ano de 2015, ele será um ano de avanço para a nossa igreja e para as nossas vidas, ou seja, Deus hoje vai nos fazer avançar. Você crê nisso? Diga amém. Então 2015, guarda isso no teu coração, é tempo de avançar. Pastor, mas está tudo dizendo que as coisas vão piorar, mas a palavra de Deus diz que eu tenho um plano para avançar. Os planos de Deus a meu respeito são bons. Ele deseja, Ele anseia satisfazer o desejo do meu coração. Ele quer te colocar por cabeça, por cima e não por baixo. Então o plano de Deus sempre vai ser, a palavra de Deus, Deus tem plano de sempre nos fazer crescer. E foi assim durante todo o tempo. O pastor falou de Isaac, mas você conhece a história de José, por exemplo. Deus prosperou José, mas José passou um tempo de crise. Daniel, Deus prosperou Daniel. Daniel passou um tempo de crise. E eu queria compartilhar um trecho da palavra de Deus com vocês, que vai mostrar para a gente um pouco dessa intenção de Deus em abençoar o povo, em fazer o povo crescer, em trazer descanso ao povo e de trazer sua graça no sentido de nos abençoar. Na verdade, eu quero falar um pouquinho com vocês de um trecho que se encontra no livro de Êxodo, o segundo livro da sua Bíblia, capítulo 33. E essa é uma história que Deus fala assim para Moisés. Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, vai com o povo que está aqui na Península do Sinai, sobe com essa galera, sobe com o povo para a terra que eu prometi, que eu jurei, que eu disse que daria a Abraão, a Isaac, a Jacó. Chegou a hora de você possuir essa terra. Sobe com esse povo. E Deus, então, ele começa trazendo, essa é uma palavra diretamente de Deus para Moisés, e diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés: vai, diga assim, vai. É isso aí, vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: a tua
descendência a darei. A primeira coisa que eu queria falar com você é o seguinte, que você é descendência de Abraão. Então essa promessa, ela atinge a você também. Quando Deus diz a Abraão, cara, eu vou fazer da tua descendência uma grande nação, e essa nação será ricamente abençoada. A ela uma terra que mana leite e mel, na linguagem de hoje, uma terra fértil, uma terra de abundância, uma terra de boa provisão. Essa é uma herança que atinge a nós. E Deus manda com que Moisés subisse, fosse dali de onde eles estavam, e para facilitar o nosso entendimento, só para facilitar, eles estavam mais ou menos nessa região aqui. Haviam saído do Egito aqui embaixo, e estavam aqui. Moisés sobe o Monte Sinai, aquela coisa, o povo está aqui embaixo. E um capítulo anterior desse capítulo que nós lemos, 33, Deus se entristece muito com o povo, porque Moisés sobe o monte, e o povo pensa que Moisés já tinha passado um tempo, o povo pensa que Moisés tinha morrido, que Moisés tivesse sido consumido pela glória de Deus, e o povo chega lá para Arão e fala o seguinte: Arão, Moisés agora, cara, já é morto. Faz um Deus aí para a gente começar a adorar, porque Moisés já foi. E eles fizeram um bezerro de ouro lá, e Deus, então, Moisés estava no monte Sinai com Deus, e Deus fala para Moisés: olha, desce que o povo se corrompeu. O povo agora já está adorando, o povo se esqueceu de mim. E no capítulo 33, o povo não merecia ser abençoado, não merecia nada daquilo, mas, capítulo 33, mesmo assim, Deus fala assim: vai, Moisés, vai lá para a terra que eu prometi a Abraão, Isaac, vai lá para essa terra que mana leite e mel. E então a proposta de Deus é que Moisés saísse daqui e subisse para essa região, tomasse posse dessa terra. Na verdade, uma região que Abraão já havia estado aqui, morado aqui, Isaac já havia morado aqui, Jacó já havia morado aqui. Só que uma vez o povo tendo ficado 400 anos aqui no Egito, outros habitantes vieram para cá, tomaram posse da terra. E agora o povo de Israel tinha que expulsar aquele pessoal que estava lá. E Deus então manda que Moisés levasse esse povo. Verso 2 diz o seguinte: Deus falando a Moisés: enviarei o anjo adiante de ti. Deus promete a Moisés que iria enviar um anjo. E Deus promete também o seguinte: lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. E Deus diz o seguinte para Moisés: olha só, eu não subirei no meio de ti. Deus fala, aí você fala: pô, o que aconteceu com Deus? E Deus fala assim: porque és povo de dura serviço. Se você tiver uma tradução mais contemporânea, está escrito teimoso. A nova tradução da linguagem de hoje, porque é um povo teimoso, porque é um povo que vai por onde não deve. Um povo, para que eu não te consuma. Então Deus fala para Moisés: cara, vocês são tão teimosos que eu não posso ir no meio de vocês, mas eu vou enviar um anjo, e o anjo vai se encarregar de lançar fora. Então, Deus, naquele primeiro momento, Deus ele diz assim para Moisés: Moisés, vai que eu vou ampliar tuas tendas. Moisés, vai para a terra que eu vou te dar. Moisés avança com o povo. E nessa época, o povo de Israel não tinha um exército. Era um povo que já estava dividido em tribos, mas eles iam ter que expulsar, eles tinham uma missão de expulsar povos que eram guerreiros, que estavam instalados em fortalezas, ou seja, Deus manda com que Moisés levasse o povo para um momento difícil, para um momento de adversidade. Deus manda, em outras palavras, Moisés, leva o povo para a guerra e toma posse da terra. Não eram dias de tranquilidade, não eram dias de paz, não eram dias de bonança. Moisés não recebeu uma palavra de Deus no sentido de: Moisés, leva o povo para tirar férias no Caribe, leva o povo para fazer um tour pela Europa. Não, Moisés recebeu uma palavra de Deus: cara, leva o povo para a guerra, vai para a guerra com esse povo, porque eu vou te dar a terra. Em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, ele vai contar essa mesma história. O livro de Deuteronômio, ele repete os acontecimentos que lá do livro de Êxodo, da primeira geração, porque aqui já é a segunda geração.
E a Bíblia fala assim para a gente, Deuteronômio capítulo 1, versos 8 e 21. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí. A terra que o Senhor, com um juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a eles a sua descendência depois deles. Verso 21, eis que o Senhor teu Deus colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como falou o Senhor Deus aos teus pais. Não temas e nem te assustes. Deus sabia que o povo ia temer, que o povo tinha tudo para ficar meio assustado. Quando chegassem lá, vissem os exércitos constituídos, e eles, um povo que estava chegando, eram escravos. E Deus então dá essa orientação. E você sabe que guerra é uma coisa que te induz a um período de adversidade. Quando você fala de guerra, você fala de recessão, de restrição, de desgaste físico, de emocional, de destruição. A gente colocou uma foto, eu coloquei uma foto aqui na verdade, essa foto aqui é do Líbano, não está com uma boa definição, mas isso mostra para a gente um pouquinho das consequências de uma guerra, do que a guerra faz. Em outras palavras, Deus mandou o povo para um momento de adversidade, um momento que talvez não lhes parecesse favorável, um momento, e como aconteceu, os caras temeram quando chegaram lá. E o povo, eles tinham uma palavra de direção de Deus. O povo foi mandado por Deus. Eles tinham uma promessa, Deus havia falado, dito. Então, mesmo consciente da luta que viria, mesmo consciente das tribulações que poderiam ser, o povo estava debaixo de uma promessa, debaixo de algo que Deus havia falado, debaixo de algo que Deus havia dito. A eles: façam assim, que eu lhes darei a terra. O povo, humanamente falando, podia olhar e temer, como aconteceu, mas Deus havia dito a eles. E nesse ano de 2015, em que pese todas as previsões serem contrárias ao crescimento, ou seja, a inflação aumentando, fechamos assim em 2014, inflação aumentando, juros aumentando, a corrupção, espantando os investidores. Aí o investidor que chega aqui para entrar com dinheiro no país, ele cobra um juro muito mais alto do que o normal. Então isso tudo faz com que o Brasil, com que o país, com que a nação entre num processo rescisório, um processo de dificuldade, um processo de crise. E se a gente for olhar com os olhos naturais, caramba, 2015 vai ser assim. 2015 não vai ser um ano fácil, mas, querido, eu queria dizer para você que Deus vai te fazer avançar em meio à crise. Você diz amém isso aí? Nós temos promessas de Deus a nosso respeito. Eles conquistaram a terra. Deus deu essa terra prometida a Israel, porque eles tinham uma promessa. Deus havia lhes dito algo, Deus havia dito que lhes daria, Deus havia jurado a eles aquela terra. Como a gente vê em algumas traduções, essa palavra, Deus jurou aos teus pais. Eu digo para você nessa manhã, queridos, que Deus tem promessas para você para o ano de 2015. E nós não seremos movidos, não podemos ser movidos pelas circunstâncias, mas pelas promessas de Deus. Um momento de dificuldade pode chegar, mas crie nas promessas de Deus. Não ande pelas circunstâncias, ande pelas promessas, aquilo que a palavra diz. Jesus já falou o seguinte: olha, no mundo vocês terão aflições. Jesus não enganou ninguém, mas tem de quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para Deus, querido, não haverá impossível. Em cada uma das promessas que Ele fez a seu respeito, seja em que área for, meu irmão, na tua família, na sua saúde, nas suas finanças, nos seus negócios, no seu ministério, para Deus não haverá impossível. Você diz amém isso aí? Vamos repetir esse versículo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se é a promessa de Deus, eu creio. Oh, Deus prometeu a Israel que iria à frente. Deus prometeu a Israel: vai, Moisés,
Sobe com esse povo, porque eu lhes darei. Eu vou à frente. Mas quando Moisés recebe essa palavra, Moisés começa, peraí, Deus, ele começa a argumentar com Deus. Moisés começa a mostrar uma certa insatisfação. E começa agora um debate entre Moisés e Deus. O povo tinha uma promessa, e nós temos uma promessa. O povo estava sendo mandado para a guerra, mas tinha uma promessa de vitória. O povo estava sendo mandado para a luta, mas tinha certeza, porque Deus havia falado, eu tirarei o pessoal de lá para você. Não vai ser você. Tanto é que a primeira cidade que o povo expulsa foi a cidade de Jericó. E você conhece essa história, né? Era a cidade mais fortificada. Deus começou derrubando logo a muralha de Jericó para mostrar que Ele era Deus e que Ele ia fazer o impossível. Ou seja, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não é pela minha força, mas pela força de Deus. Pela força de Deus que está em mim. Você crê nisso? Diga amém. 2 Coríntios, Paulo falando, a igreja de Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 1, verso 20, ele vai dizer o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus a meu e a seu respeito, tantas eu tenho nele o sim e o amém. Tantas elas. Então Deus tem planos e promessas para você em todas as áreas, querido. Deus tem promessas para você na sua família, no seu relacionamento, na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, nos seus projetos, na sua vida... E Deus tem promessas em todas as áreas para você. Se você abrir a Bíblia, Deus, eu estou precisando, tem promessa para você ali. Tem uma palavra para você que vai suprir as suas necessidades. E para cada uma delas, nós temos o sim e o amém. O povo tinha o sim e o amém de Deus. O povo de Israel tinha o sim e o amém de Deus para tomar posse da terra de Canaã. Deus já tinha dito que lhes daria. E assim também somos nós. Diga, em 2015, repita comigo. Eu tenho o sim e o amém de Deus para cada uma de suas promessas para mim. Assim, querido, não é tempo de você deixar que as notícias desanimadoras desse mundo ganhem espaço no seu coração. Lembre-se das promessas de Deus a seu respeito. Pastor João, ele ministra uma matéria aqui na Atos, que é o reino de Deus. Show de matéria, que benção. E é legal quando ele fala que nós estamos aqui, mas nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E nós temos leis que regem, ou seja, a nossa vida, regem a forma que as coisas chegarão até nós, que são as leis de Deus. O mundo sempre, a tendência do mundo é sempre, cada vez mais, gente, é para baixo. Mas a tendência dos cidadãos e dos filhos de Deus é sempre uma tendência de crescimento e avanço. Deus te chama para avançar em 2015, irmão, e Deus vai fazer isso contigo, em nome de Jesus. É isso aí. Estamos avançando. É ano de crise? Tem crise à vista? Tem crise à vista. Então é o ano que nós vamos lançar, e já lançamos no domingo, no dia 1º, né? A nossa campanha para aquisição do nosso terreno. Porque nós cremos que em meio à crise Deus opera os seus maiores milagres. Nós temos essa confiança, essa expectativa. Deus, vai ser nesse ano. Por quê? Porque para o pessoal ver que Tu és um Deus realmente de poder poderoso e milagroso, e Deus vai fazer acontecer. E aquilo que o pastor Fragari falou, não temos nem o dinheiro da entrada, mas nós temos Deus conosco. E daqui a pouco vai aparecer de alguma forma, quando a gente menos esperar, o terreno já existe. Essa palavra, né, já foi ministrada, que o terreno já existe. A gente ainda não sabe onde ele está e quando nós vamos chegar e tomar posse. Mas a nossa terra de Canaã, ou seja, a nossa terra que emana leite e mel, já existe, irmãos. E embora esse seja um ano de recessão, Deus é por nós, e para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Caramba, se Deus promete que vai cuidar de nós, eu posso ficar tranquilo. Eu posso descansar, porque Ele cuida da gente.
Josué, ele vai dizer o seguinte, falando dessa promessa que Deus fez a Abraão, olha, eu darei uma terra aqui para você, né, jurou Abraão, falando dessa promessa, né, o povo vai e conquista a terra, e Josué, no seu livro, capítulo 21, verso 45, ele vai dizer o seguinte, falando dessa promessa, né, nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Ou você pode dizer assim, tudo se cumpriu? Diga assim, em 2015, as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Deus é um Deus fiel à sua palavra. Se Ele prometeu, meu irmão, você pode ter certeza que Ele vai chegar junto. Ele não vai deixar você sozinho. Ele é por você. E a promessa era o seguinte que Ele fez a Moisés: Moisés, pega o povo, sobe, porque eu tirarei o povo de lá para você. Moisés, ele não falou para Moisés, Moisés vai lá e tira o povo. Deus falou assim, Moisés, pega o povo, sobe, porque eu lançarei fora. Quem briga por você é o Senhor. A sua briga não é tua, a sua briga é de Deus. Você se lembra daquela batalha em que Josafá estava no meio de uma crise, ele estava rodeado por exércitos que eram em número muito maiores, e aí ele olhou para aquele exército, e depois ele chegou na presença de Deus, Senhor, eu não tenho força, Senhor, para resistir a essa grande multidão, mas os meus olhos estão postos em Ti. Aí Deus chamou o profeta vai lá e fala com ele o seguinte, olha, Josafá, quieta o teu coração, essa batalha não é tua, mas de Deus. Essa batalha é do Senhor, Ele pelejará por você, você não terá que levantar uma espada, porque o Senhor pelejará por ti. E essa é uma palavra para você nesse ano de 2015, toma posse. Deus pelejará por você. Você diz amém isso aí? Agarra essa palavra e se agarra nela, Senhor, eu creio nisso. Ainda que as coisas estejam com tendência de declinar, Senhor, eu sei que Tu vais me fazer avançar no ano de 2015. 2015 é tempo da gente avançar com base naquilo que Deus prometeu. Você recebe isso aí, meu irmão? Você pode repetir isso comigo bem forte? Para o diabo escutar isso aí, em nome de Jesus, da nossa frente. Diz, é tempo de avançar com naquilo que Deus... Oh, aleluia, é tempo de avançar, queridos, com base naquilo que a Bíblia diz a seu respeito, de quem você é, daquilo que você pode. Querido, Deus tem planos de te abençoar nesse ano, de te fazer crescer, de te prosperar e de te fazer avançar. Você diz amém? É isso aí, meu irmão, receba essa palavra. 2015 também é tempo de descanso. Como é que vai ser esse avanço, pastor? Eu vou correr, e vou ficar cansado. Não, você não vai precisar se cansar. Você vai precisar descansar nele, descansar no Senhor. Moisés recebe aquela palavra no versículo 3 do capítulo 33 de Êxodo. Olha, Moisés, eu lançarei fora, mas eu não vou no meio de ti, porque vocês são um povo muito teimoso, cara. Se eu estiver no meio de vocês, vocês certamente serão consumidos. Como a gente vê aqui nesse slide aqui atrás, né? Deus, olha, coloca, eu não subirei no meio de ti, mas Moisés, ele não fica satisfeito com isso. Embora ele tivesse uma promessa de Deus, de que Deus tiraria, e que Deus livraria, que Deus lhes daria a vitória, com um anjo que Deus prometeu colocar à frente, Deus falou assim, não, Moisés, não, Senhor, que isso? Ele começa então uma conversa com Deus, um debate com Deus, falou, Senhor, aí ele vai falar assim no versículo 12, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo? Ainda me dizes, conheço-te pelo nome, também achastes graça aos meus olhos? Moisés está dando uma dura em Deus, olha aí. E aí ele vai falar o seguinte, verso 3, agora, pois, Moisés fala a Deus, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento
o teu caminho para que eu conheça e ache graça diante dos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Aí Deus, então, diante desse pedido de Moisés, Deus fala o seguinte para ele, Deus respondeu para Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés começa, Deus, como é que você fala que eu achei graça diante de ti, se tu nem me dizes quem vai na frente? Eu sei que é um anjo, mas quem é esse anjo aí? Senhor, eu não me contento com o anjo, eu quero o Senhor. Eu quero que tu vá à frente das minhas batalhas, Deus. E embora eu creia, Senhor, que se o anjo chegar lá, vai acontecer porque você está dizendo, mas, Senhor, eu quero que tu estejas comigo. Eu quero a sua presença comigo. Eu quero que você vá à frente, que você caminhe comigo. Assim eu vou saber que eu achei graça diante de ti. Então, 2015, para você, meu irmão, você está no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, mas Deus provê para você descanso. Você pode dizer amém? Diga assim, 2015, eu vou descansar em Deus. É isso aí. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às aflições, Senhor, eu não preciso então andar ansioso com coisa alguma, mas antes sejam conhecidas as minhas ansiedades, as minhas fragilidades diante de Deus, porque Tu estás comigo. Caramba, se Deus está comigo, eu posso ter descanso. E Deus fala isso, Moisés, olha, cara, fica tranquilo, cara, eu vou estar contigo então. E vou te dar descanso. E o povo foi para a guerra. E você sabe que a guerra não é lugar de descanso. A guerra é lugar de, você realmente, mas Deus prometeu, porque Deus assumiu o controle da situação. Em 2015, creia que Deus está no controle da situação, meu irmão, na tua vida. Creia que as coisas vão acontecer segundo a vontade dEle. Segundo o operar do Senhor, segundo o milagre, a bondade, você é favorecido de Deus. Deus não vai te deixar na pista, meu irmão. Não vai te deixar. Você pode declarar comigo assim, diga 2015. É tempo de descanso nele. No meio da crise você pode descansar, meu irmão. No meio da crise você pode descansar. Ah, pastor, mas é complicado. O negócio está brabo, né? O negócio está assim lá em casa, eu estou vivendo isso. Meu irmão, descansa em Deus. Descansa em Deus. Eu falava no primeiro culto, aqui na igreja, a minha sogra, faz quanto tempo que ela está no hospital? Faz um mês. Minha sogra infartou no dezembro passado. Está um mês na UTI. Está um mês na UTI lá. A mulher está normal, cara. Lúcida, fala com a gente e interage e tal, só está lá com um problema do coração que os caras não sabem o que vão fazer. Então, aí a gente começou o ano, finalizou o ano nessa batalha. Iniciamos o ano, a minha casa iniciou um ano assim. Tínhamos uma viagem para fazer dia 10, desmarcamos. Na crise, cara, na luta, mas eu posso descansar em Deus. Irmão, Deus te dá essa capacidade. Deus te dá essa capacidade de, em meio à crise, você descansar. Sabe por quê, irmão? Porque a paz de Cristo não é a paz do mundo, é uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que a gente não entende. É uma paz que a gente... Pô, como é que esse cara está alienado, esse cara está maluco. Esse cara, não está vivendo a realidade da situação. Não, irmãos, a gente vive. Nós somos lúcidos, mas nós cremos que num Deus que nos dá paz. Oh, meu irmão, a presença de Deus conosco nos faz descansar. Você crê nisso? Mateus capítulo 11, vai dizer o seguinte para a gente, Jesus falando, Olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu mesmo, Jesus falando, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Ou se eu estou com Jesus, eu posso descansar. Se Deus está no negócio, eu posso descansar. Moisés pôde descansar, porque Deus falou assim, eu vou estar contigo, cara, eu vou à frente.
E muita gente não sabe exatamente o que é um jugo. Mas jugo é esse objeto que a gente usa em cima dos animais. Daí Jesus, quando fala essa palavra, ele não fala para os doutores, não, Jesus fala para gente simples, gente do campo, que estava acostumado a trabalhar com os animais. Aí Jesus fala o seguinte: olha, tomai sobre vós o meu jugo, e vocês encontrarão descanso. Então o jugo ele é usado para quê? Você junta os animais aqui, ó. Um animal aqui, outro aqui. E os dois juntos dividem a carga, né? Os juntos andam na mesma direção em unidade, um ajudando o outro. E Jesus ele fala então, em outras palavras: olha, cara, eu estou nesse lado aqui, ó. Quando você estiver sobrecarregado, meu irmão, toma sobre você o meu jugo. Entra desse lado aqui que eu vou contigo caminhando. Olha aí. Eu vou te levando, eu vou aliviar a tua força e você achará descanso, queridos. 2015, você vai avançar, mas você vai ter descanso. Deus vai te dar em meio às tribulações e lutas que vão surgir, descanso. É bom isso demais, né? A gente serve um Deus que nos abençoa, que nos agracia, que nos ama tanto. Se Deus estiver contigo, querido, você poderá descansar em toda e qualquer situação. Você recebe isso aí? É isso aí. Mas também Deus me falou que 2015 é tempo de nós andarmos na graça, debaixo da graça, recebermos o favor da graça de Deus. É tempo de avanço, é tempo de descanso, e é tempo do derramar da graça de Deus sobre as nossas vidas. Olha a continuação desse trecho do livro de Êxodo. Ele vai falar o seguinte para a gente: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Deus, se a tua presença não está comigo, deixa a gente aqui mesmo. Moisés está falando com o Senhor, né? Verso 16: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graça aos meus olhos. O que Moisés estava pedindo era o seguinte: olha, Deus está falando para Moisés: Moisés, eu vou andar contigo porque você achou graça aos meus olhos. Então Moisés, aqui nesse trecho, ele vincula a presença de Deus, o andar com Deus, com a graça de Deus. Ele faz esse paralelo, ele faz essa vinculação. Por que ele faz isso? Porque o homem na antiga aliança não tinha a presença de Deus. Deus, pela graça, ele abençoava o povo que não merecia, mas o homem não tinha Deus, não tinha o Espírito Santo, não era justificado. Aí Moisés, ele associa: Senhor, se tu estiver andando comigo, é sinal que eu achei tua graça, é sinal que tu está me agraciando, é sinal que tu está me favorecendo, eu posso ficar tranquilo com isso. Eu digo para você, meu irmão, Deus andará contigo em todos os dias do ano de 2015. Você recebe essa palavra aí, meu irmão? Guarda isso no teu coração. Aconteça o que acontecer, Ele estará contigo. Ele estará contigo dividindo a força, te conduzindo, e na frente. Você já foi alcançado pela graça de Deus em Cristo. Na nova aliança, nós não precisamos fazer o que Moisés fez para ter a presença de Deus, porque você já foi alcançado. A graça de Deus já chegou a você. O Espírito de Deus já habita em você. Mateus capítulo 1, verso 23 vai dizer o seguinte, falando do nascimento de Jesus: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o que? Deus conosco. Conosco, todos os dias. Mais à frente, Jesus vai falar isso aqui pra gente. Final do livro de Mateus.
Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias do ano de 2015. Todos os meses, todas as horas, todos os momentos, todos os segundos. Ainda no momento que você achar que eu não estou contigo, eu estarei convosco. Que bênção, irmãos. Você é templo do Espírito Santo, logo a presença de Deus está em você. Diga assim: a presença de Deus habita em mim. Oh, e se a presença de Deus está contigo, a graça do Senhor te alcançou. Paulo vai falar assim em 1 Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo, cara. Você carrega contigo a presença de Deus. Você carrega contigo a própria vida de Deus. A força motriz que vai te fazer vencer as lutas, vai te dar descanso, vai te fazer avançar, você carrega contigo. Você já tem isso no teu coração, no teu espírito. Você crê nisso, meu irmão? Repita comigo. Deus é comigo. Sua presença habita em mim, permanentemente. Logo vivo debaixo da sua graça. Foi isso que Moisés falou, gente. Senhor, se a tua presença estiver comigo, cara, eu achei graça diante de ti. Lá no Antigo Testamento, olha a revelação de Deus, né? A presença de Deus está contigo. É tempo de você desfrutar do favor e da graça de Deus na sua vida. Você recebe isso? Em nome de Jesus, querido. 2015 é tempo de avanço, de descanso e da manifestação da graça de Deus em sua vida. Você pode dizer amém isso aí? Você pode dar uma glória a Deus, você pode dar um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Nós profetizamos um ano de avanço, um ano de progresso, um ano de conquista, um ano de bênção sem medidas para a tua igreja, para cada um de nós, para cada família aqui representada. Que seja um ano abençoado. Ó Deus, nós profetizamos que as coisas vão acontecer conforme a tua palavra, em nome de Jesus, e nós avançaremos, e nós descansaremos, e nós seremos agraciados e favorecidos pela tua graça, em nome de Jesus. E que você diga amém. Vá em paz, querido, em nome de Jesus.